oração, onde nós confessamos o nosso pecado. Primeiro, antes de fazer essa oração do Salmo 130, conta para Jesus aonde é a sua dor. Leva teu pensamento a Deus agora. O que está afligindo a tua alma, meu irmão? O que está afligindo a tua alma, que está tirando teu sono, que está deixando você, mamãe, desassossegada, que está deixando você, papai, desassossegado, que está deixando você, marido, desassossegado com a tua esposa. Conta para Jesus o que está acontecendo. Você, marido, que está também desassossegado com a tua esposa, conta para Jesus o que está acontecendo. Conta para Jesus o que está acontecendo com você. Porque você é sozinha dentro da casa. Porque você é só você dentro da casa que é um cristão, que é uma cristã. Conta para Jesus qual é o problema dentro da tua casa. Ele é o remédio. Ele é a força. Ele é o poder. Ele é o teu braço forte, glória a Deus, para te ajudar neste problema. Conta para Jesus hoje. Aproveita esta oportunidade, igreja. Aproveita essa oportunidade, irmão e irmã, e conta para Jesus qual é a sua dor. Só Ele pode cicatrizar. Só Ele pode te ajudar. Só Jesus pode interceder a favor desta causa. E em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, Criador dos céus e da terra, intercede por este problema que está afligindo a minha alma. De dia e de noite, estou preocupado com este assunto, Deus. Hoje, neste culto e nesta oração, eu entrego, confiando plenamente em Ti, ó Deus de Isaac, de poder, Deus da Bíblia, de Abraão, Deus de força e fogo, de Josué. Eu entrego este assunto em Tuas mãos, porque eu não tenho capacidade de resolver. Então, Deus, coloco nas mãos de quem pode me ajudar e resolve. Que assim seja feito a sua vontade. Todos digam amém. Amém. Digam comigo: das profundezas, a ti clamo, ó Deus, das profundezas, derrama do teu Espírito sobre mim. 290, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre a tua igreja. 290, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Estamos vivendo, irmão, dias difíceis. E só vamos vencer pelo derramamento do Espírito Santo. A Bíblia fala que foi naquele tempo entre uma passagem para outra passagem, que seria do velho para o novo, quando os discípulos tiveram a oportunidade de receber naquele dia de Pentecoste o derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. Amém. Daquele dia para frente, irmão, tudo mudou. Daquele dia, quando houve o derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja, o homem e a mulher começou a ter uma vida diferente. Porque, irmão, sozinho Deus falou que eles não poderiam ficar. Então o que Deus fez? Pelo Espírito Santo que Ele nos deixou como um Consolador, Ele enviou esse Consolador para que entrasse e invadisse a nossa alma, para que nós pudéssemos mudar
a nossa vida, não pelo nosso querer, mas pela vontade do Espírito Santo. Então esse mesmo Espírito Santo, fala para ele agora hoje nesse culto de quinta-feira: Senhor, derrama do teu Espírito sobre minha vida. Eu quero ser usada, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Hino 290, enquanto você vai louvando, vai falando: Senhor, eu quero ser cheio desse Espírito. Eu quero ser cheio. Derrama sobre seu Espírito sobre minha vida. O Senhor, livro de Joel, para vocês verem que isto é uma promessa de Deus para a igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que buscar esse Espírito para a tua vida. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Teve um momento da história da Bíblia, é no Velho Testamento, é lá pelo número mais ou menos 1000 da sua Bíblia. É depois de Oséias. Depois de Oséias, antes de Amós. Tá? Então você vai ver aí que o próprio Jesus, os discípulos, eles mesmos falaram que haveria um tempo que haveria o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo. Então, o próprio Deus, lá no Novo Testamento, é no Velho, eu estou falando que é no Novo que aconteceu a confirmação. No Velho Testamento, Deus havia falado, revelado por profeta Joel, que haveria o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todo ser humano que cresce na palavra de Deus. Então, Deus disse que era necessário esse derramamento do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que haveria de chamar por Deus para que enviasse um outro Consolador. Depois que Jesus subiu ao céu, todo mundo ficou preocupado. Todo mundo ficou preocupado. Todo mundo ficou preocupado. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Os discípulos de Jesus receberam, no Velho, não tinha esse derramamento ainda. O derramamento do Espírito Santo só foi confirmado no Novo. No Velho, as pessoas, elas andavam pelo Espírito de Deus. Elas eram levadas, conduzidas pelo Espírito de Deus. Mas elas não tinham ainda dentro dela a experiência de conviver com o Espírito Santo dentro da vida dela. Fazendo morada na vida dela. Então a Bíblia fala que de vez em quando aparecia o Espírito Santo de Deus no Velho, que falava, e o Espírito de Deus tomou ele e levou ele até outro lugar. Então o Espírito de Deus aparecia de vez em quando para tomar um profeta, para aquele profeta ser dirigido. Mas depois da profecia de Joel, se cumpriu que esse Espírito Santo não viria de vez em quando. Ele ficaria de vez em nossa vida. Glória a Deus. De vez, para todo sempre, até o dia da sua morte. Esse foi dado pela profecia de Joel, que esse Espírito Santo ficaria conosco, dentro de nós. Alguns falam, irmão Marcos, para que o Espírito Santo, para que a pessoa, para que alguém saiba que um de nós que é cristão, que é seguidor de Cristo, tem o Espírito Santo, qual é o sinal? Quais são os sinais da evidência que algum de vocês aqui na igreja tem o Espírito Santo? Alguns, pelo costume do ensino parcial
diz que é a língua estranha. Quando a pessoa fala em língua, é o sinal que ela tem o Espírito Santo. E não é isto só. O sinal que nós temos o Espírito Santo tem algumas evidências que mostram que você tem o Espírito Santo. Eu vou dizer uma aqui, ou duas ou três, rapidinho você vai ver se você tem o Espírito Santo ou não. Oi, irmão Marcos, é uma revelação agora difícil, hein? Como é que eu vou ter certeza que tem o Espírito Santo na minha vida? Eu não falo língua estranha. Como é que eu sei? Como é que é a evidência desse sinal que foi derramado na minha vida para me ter certeza que eu tenho esse Espírito Santo derramado dentro da minha vida? Vou te dizer. Primeiro, quando você peca, se imediatamente você faz um pecado e rapidamente vem o arrependimento, já é um sinal que tu tem o Espírito Santo. Pequei, imediatamente vem aquele remorso, imediatamente vem aquela tristeza, imediatamente você já fala, meu Deus, eu tenho que confessar esse pecado para Deus. Esse é um sinal que você tem o Espírito Santo. Amém. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, você não estava nem aí, você ia pecar hoje, ia voltar a pecar amanhã, ia voltar amanhã de novo aquele pecado e não ia se arrepender. Então, o sinal principal que você tem o Espírito Santo, qual que é? O arrependimento. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? Amém. Comigo, já. Você faz alguma coisa errada, imediatamente vem alguém aqui na sua mente, no seu ouvido, fala, você não deveria ter feito isso. Imediatamente vem aquele remorso. Imediatamente vem aquela, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Deus ensinou, eu ouvi que isto é pecado. Imediatamente você já fica o quê, irmão? Com remorso. Já vem aquela tristeza na sua alma. Enquanto você não confessa aquele pecado, você não fica sossegado. Esta é uma evidência que você tem o Espírito Santo. É certo isso? É certo isso. Por quê? Porque foi derramado sobre sua vida o Espírito Santo. Aqueles que não têm esse derramamento do Espírito Santo na sua vida, ele peca hoje, amanhã ele está fazendo o mesmo pecado, terça-feira de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira de novo. Para ele é normal. Você já viu que você não é normal? Qualquer coisinha que você faz, que você sabe que está fora do contexto do ensinamento de Deus, imediatamente você já põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, que vergonha. É o sinal que você tem o Espírito Santo. Outro sinal, além do arrependimento, é confessar. Quando você confessa a Deus o seu pecado, é sinal que o Espírito Santo faz morada na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos lá na palavra, livro de Joel, decreto número 2, parágrafo número 18. Joel, parágrafo 2, neste culto santo da doutrina santa desta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, diante a palavra de Deus do mistério das 7 igrejas da Ásia, a igreja, a voz que clama ao deserto, anunciando a vocês e a todos que Deus fez esta promessa para todos aqueles que clamasse, chamasse por Ele, haveria sobre ele o derramamento do Espírito Santo. Vamos lá conferir na Bíblia. Mamãe, qual o outro sinal que eu tenho o Espírito Santo? Qual o outro sinal que eu tenho o Espírito Santo? Obediência. Obediência. A obediência é mais um sinal que você tem o Espírito Santo. Amém. Alguém fala para você assim: toma isso aqui para você.
Só que você sabe que aquilo que ele está te oferecendo não é de Deus. Um cigarro, uma pinga, ou outro presente que seja contra Deus. Você rapidamente fala, não posso. Alguém vai falar na hora para você, mas é porque você é crente agora? Você fala, sim, é porque eu sou crente agora, eu não aceito mais isso na minha vida. É sinal que você tem o Espírito Santo. Amém. A obediência ao ensinamento da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Joel, decreto 2, parágrafo 18. Promessa de abundância. Joel, decreto 2, parágrafo número 28. Desculpa. Número 28, o pequeno 28. 2, 28. Promessa da efusão do Espírito. Isto foi pregado por Joel. Joel ou Marcos estava no velho ou no novo? Joel estava no novo. Quando é que essa efusão foi confirmada? No dia de Pentecostes. Quando aconteceu isso? Quando todos estavam reunidos, como vocês estão aqui, e eles começaram a clamar, a glorificar, a orar, a buscar, todos juntos, unânime, em uma só palavra, em uma só oração, com fé. De repente vem um vento, invadiu o lugar, a igreja, e todos foram tomados pelo Espírito Santo e começavam a dar glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Amém? Vamos lá. 28. Livro de Joel, decreto 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então quer dizer que esse Espírito Santo está dentro de você. É sobre a sua carne. Aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, ó. Esse corpo aqui, ó. Por quê? Porque quando Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne que confessar que Jesus é seu Salvador. Toda a carne que confessou Jesus e recebeu Jesus pelo batismo do Espírito Santo, das águas, do arrependimento. Então esse Espírito, ele invade sua carne. Por isso que lá no Novo Testamento fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Que ele não quer ver este corpo fazendo pecado mais. Por quê? Porque este corpo foi derramado o Espírito de Deus. Olha lá, número de Joel 2, 28. E há de ser que depois o quê? Depois que você recebeu a palavra, depois que recebeu Jesus como Salvador, depois que você foi batizado, depois que você se converteu dos maus caminhos, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Quer dizer, não é meu, não é do seu pai e nem da sua mãe, de Deus, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, profetizar é falar de Deus. E vossos velhos terão sonhos. Quer dizer, os vossos mancebos terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, e também sobre os servos e sobre... Quem é servo de Deus aqui? Amém. Quem é servo de Deus aqui? Amém. Vocês têm certeza que vocês são servos de Deus? Amém. Diga assim: eu sou uma serva de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Por você declarar que você é um servo de Deus ou um servo de Deus, vai acontecer isso aqui, ó. Não vai acontecer não, já aconteceu. Amém, Deus. E também sobre os servos e sobre as servas. Então não é qualquer um. Não é um bêbado da rua. Não é um beberrão. Não é um fornicário. Não é um que fica nas esquinas com a prostituição. Não é uma mulher que anda mostrando a sua nudez no meio da rua. Que alguém fala, aquela irmã tem o Espírito Santo. Se tivesse, ela não dava com as calças apertadas.
Ela não andava mostrando os peitos no meio da rua, as nádegas. Porque Deus falou sobre um servo e sobre uma serva. Se aquela pessoa tem o Espírito Santo, preste bem atenção. O Espírito Santo, se aquela mulher ou aquele homem verdadeiramente tem o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, como disse Joel, o Espírito Santo que está na vida dela não deixa ela botar um short para andar no meio da rua. O Espírito Santo não deixa ela pôr um biquíni para ir na praia, para os homens ficar subiando para ela. Tem algumas evidências que mostram quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Eu já estou pregando essa palavra. Se aquela pessoa verdadeiramente recebeu o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, o Espírito Santo mostra para a pessoa, para você, meu irmão, o Espírito Santo mostra para você, mostra para você o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que edifica e o que não edifica, o que salva e o que não salva. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de atuar na sua vida, louvado, engrandecido, aleluia. Vocês concordam, irmão? O Espírito Santo, ele está falando, ele é santo. Agora veja bem, se este Espírito Santo foi derramado sobre minha carne, o que você sabe? O que é carne? Carne nesse corpo, irmão. Se o Espírito Santo faz morada nesta carne, se o Espírito Santo faz morada nesse corpo, você acha que o Espírito Santo não ia falar para você? Essa roupa não está adequada para você. Isso não é roupa de crente. Isso não é roupa de serva. Isso não é roupa de servo. A Bíblia acabou de declarar que você é um servo de Deus. A Bíblia acabou de declarar em Joel que nós somos servas e servos do Deus Altíssimo. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós representamos, você, minha irmã, você, meu irmão, é um representante da palavra de Deus em cima desta terra. Amém, Deus da glória. Aleluia. Então, peraí, se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai falar para mim que hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou de short lá na praia pelado. Que Espírito Santo é esse que você fala que você tem, minha irmã e meu irmão? Meu Deus. Que você não se envergonha de colocar um biquíni para ir na praia, para todo mundo ficar olhando a sua nudez. Você pensou que você tinha o Espírito Santo, mas você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele é zeloso com o teu corpo. Ele tem zelo com aquilo que Deus deu para ele. Ele não anda em escândalo, porque ele é uma testemunha de Deus na terra. Verdade. Vamos lá na palavra? Você não queria ouvir esta palavra, mas vai ter que ouvir. Glória a Deus. Somos do mistério das 7 igrejas da Ásia. Verdade do mistério. Olha ali, irmão, olha aqui. Onde eu estava mesmo, irmão? Parágrafo 29. E também, quem está dizendo essa palavra, irmão? É Deus, pelo profeta Joel. E também sobre os servos e sobre as servas, não é qualquer um. Deus, verdade. Estão entendendo, meu irmão? Amém. Que esse derramamento do Espírito Santo não é na vida de qualquer um. É do servo e da serva. Por isso que nem todos os irmãos são chamados, porque tem muitos que não estão preparados para isso. Às vezes, irmão, você quer, eu quero, aí você quer, por que Deus não chama meu filho? Por que Deus não chama minha prima? Por que Deus não chama meu primo? Por que Deus não chama minha mamãe? Por que Deus não chama meu papai? Porque eles ainda não estão preparados para isso. Verdade, meu Deus. Para não escandalizar o nome de Deus. Espera. Amém? Amém. Glória a Deus. E também, livro de Joel 2, 29. E também sobre os servos e sobre as servas
trevas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Escrito está. Amém, igreja? Amém. Derramarei aonde? Aqui, olha para cá. Nesta pessoa aqui, ó. Ainda que você não ache merecedor, mas Deus falou que vai derramar, então Ele vai derramar. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Você vê que teve algumas irmãs ou irmão, rapaz e moça, que antes dele ter sido chamado e ter recebido, sem ele perceber, o derramamento do Espírito Santo na vida dele, ele já mudou a forma de agir. Verdade. Olha para você, se você consegue fazer algumas coisas que você fazia no passado. Olha, vai lá, tenta. Você pode até, a carne pode até mandar, mas o Espírito Santo que está na sua vida diz assim para a sua carne: se cala, É verdade. se fecha, porque este corpo agora não pertence mais ao mundo. Este corpo pertence a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tem mulher até quer colocar uma calça, ou alguém até manda colocar uma calça. Põe uma calça apertada, você é nova, você não morreu ainda, você está ficando velha. Imediatamente o Espírito Santo fala: eu não consigo mais. É verdade. Não consigo. Tem uma coisa que você, por mais que você queira, você não consegue. E se você tentar colocar, é 5 minutos. É verdade. Imediatamente já vem o Espírito Santo e te cutuca você. É Deus. Deus maravilhoso. Deus de Deus. Vê que tem mulher que fala assim: põe uma calça. Ela não consegue colocar a calça. Ou um rapaz: põe um short. Põe uma bermuda. Vamos lá na praia. Vamos lá no campo pôr da bola. A pessoa fala: não consigo. Mas não é porque ela não consegue. É porque o Espírito Santo já fez morada. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Graças a Deus. Porque o Espírito Santo fez morada na sua vida. Olha aqui. Algumas mulheres que têm o cabelo, que é o véu, que é bem comprido, bem bonito, bem gostoso, para Deus, para Deus. Alguém da sua casa, da rua, colega, fala assim: corta o cabelo, tá calor, esse cabelo grande aí, parece uma doida. É verdade. Você fala: não. Mas por quê? Porque Deus disse que não. Por quê? Porque agora você pode responder com a boca cheia para entupir Satanás, que usa até os de casa para te falar. Verdade. Eu agora sou uma serva. Eu agora sou um servo. Tá vendo aí, Claudinha? Por que não pode pintar o cabelo de laranja, de roxo? Porque o Espírito Santo faz morada. E a Bíblia fala que o povo de Deus tem que andar com ordem e decência. Vamos lá, continuar? Joel 2:30. E por esta obediência do derramamento, no 30 fala: eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quer dizer, poder. Tudo o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Glória a Deus. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer, haverá uma transformação na sua vida. 32. E há de ser, Joel 2:32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo. Quem crê nessa palavra? Amém. Eu creio. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será Salvo. Quem quer invocar? Defender, obedecer, será salvo.
Por causa da sua obediência, você vai ser salvo. Amém. Invocar não é só falar, quer dizer representar. Todo aquele que representar a Deus nesta terra será salvo. Amém. Por isso que muitos não entendem que nós não podemos mais andar em escândalo. Porque eu quero ser salvo. Verdade. Glória a Todo aquele que invocar, eu invoco Deus com a minha maneira de se vestir, eu invoco Deus com a minha maneira de se postar, eu invoco Deus com a minha maneira dentro da minha casa, eu invoco Deus com a minha maneira de agir dentro da minha casa, eu invoco Deus com a minha maneira de falar com as pessoas, eu invoco Deus com a minha maneira de se vestir perante a sociedade, eu invoco Deus com a minha maneira de me portar lá dentro do meu trabalho, eu invoco Deus com a minha maneira de ser na rua, e Deus confirma, e há de ser, vai no 32, e há de ser na sua vida, que todo aquele que invocar, quer dizer, defender o nome do Senhor, será salvo. Foi eu que disse, irmão. Escrito está. Agora você acha que tem salvação essas pessoas que estão fazendo isso com o nome de Deus no meio da rua? Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, que o Senhor chama. está escrito aí? Escrito está. Quem é que te chamou? O Senhor. Foi o mensageiro? Foi o irmão Marcos? Foi Deus. Por isso que tem muitos que falam, irmão Marcos, por que eu oro tanto e meu pai, minha mãe, meu tio, meu colega não vem? Porque não é você que chama. É o Senhor que chama. Verdade, Jesus. O Senhor, irmão, olha para cá. Ele conhece o antes e o depois. Você não enxerga o que vai ser da sua vida daqui 10 anos. Deus sabe. Então Deus sabe que se ele chamar esta pessoa aqui, ó, daqui 3 anos, 2 anos, ele vai estar dando um mau testemunho. Então Deus espera, vamos esperar. Deus sabe que se ele chamar essa pessoa aqui, ó, dentro da sua casa, que você está querendo de todo custo que ele venha, Deus sabe o antes e o depois. Deus sabe que se ele vir um mês, daqui 3 meses ele sai. Então tudo tem que ser conforme o que? No restante, o que Deus, o Senhor, chama. Então quem é que chama alguém para ser cristão, irmão? É você? Deus. Quem é que chama? O Senhor. O Senhor chama e derrama sobre ele o teu espírito. E faz uma mudança na vida daquela pessoa que ninguém entende. Você já viu uma pessoa que não é, que era do mundo, quando ela se converte, como é que ela fica diferente? Porque foi quem te chamou? Deus. Quando aquela pessoa, veja bem, quando alguém é chamado verdadeiramente por Deus, preste bem atenção no que vai ser pregado agora. Se quando uma pessoa, uma mulher, um rapaz, um homem, um rapaz, ele é verdadeiramente chamado por Deus, ele vive uma vida de transformação. Quando a pessoa veio porque o pai mandou, porque a tia mandou, porque o colega mandou, você pode ver que ele não se transforma. Você tem que estar sempre pegando no pé. É verdade. Por quê? Porque aquela pessoa veio para a igreja só para satisfazer a vontade de alguém. Aquela pessoa veio na igreja porque queria satisfazer a vontade da mamãe, do papai, do amigo, da colega, ou para arrumar uma namorada, ou para arrumar um namorado. Pode ver que aquela pessoa nunca se converte, está sempre enrascada, sempre está. Agora, aqueles que verdadeiramente é chamado por Deus, irmão, passa um ano, a pessoa olha para ela e fala assim, meu Deus, como você mudou. Alguém já falou isso para vocês?
Olha, você mudou, hein? Quem era você e quem era você agora? Quem te via e quem te vê, hein? Graças a Deus que você está na igreja hoje. Obrigado, Jesus. Amém, amados? Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém? Aí está a palavra de Joel 2, o derramamento do Espírito Santo. Abra agora no livro de Atos. Atos, decreto 2. Sobre o dia do derramamento da confirmação do Espírito sobre a igreja. Atos, decreto número 2. Enquanto isso, vamos se preparar para a oração dos enfermos. Vamos lá, irmã Giovana, fazer a oração dos enfermos aqui, minha querida. Antes, glória a Deus, vamos ler 7 parágrafos do Salmo 62, Giovana. Sem pregação, só a leitura da palavra do Salmo 62. Em seguida, a irmã faz a oração dos enfermos. Abre o livro de Atos, deixa aberto, a irmã Giovana vai fazer a oração do Salmo 62. Não precisa abrir a Bíblia, fiquem em pé todos agora, para poder, junto com a serva de Deus, nós fazer essa oração do Salmo da noite, que é o Salmo 62. 7 parágrafos, minha irmã em Cristo Jesus. Em seguida, irmão, ajude em oração o Edivaldo. Amém, meu Deus. E a Karina. A Karina está precisando de ajuda, irmã. Igreja. Tanto espiritual como material. A Karina, ela me ligou, mandou uma mensagem hoje, tanto espiritual meu Pai, como material. A igreja mandou uma ajuda para ela já. Não sei se vai ser suficiente. Material. O marido está desempregado, não arruma emprego porque ele é preto, negro. E lá na cidade eles têm preconceito. Não arruma serviço de jeito nenhum. E a serva de Deus está com uma bebê de agora há poucos dias, está com uma menina de 1 ano e tem mais duas jovens. 2, trazendo a mensagem da confirmação, livro de Atos, decreto número 2, em nome de Jesus, deste culto de quinta-feira, culto diante ao anjo da igreja voz que clama ao deserto, culto de doutrina, que é ensinamento. Amém. O que está faltando hoje nas igrejas é ensinamento da palavra. Seja Deus. Não é só cura, irmão. Não é só revelação. Nós somos, irmãos, responsáveis pela palavra que Deus disse para Jesus: ide e pregai. Pregar o evangelho. Vamos lá em Atos 2. Atos 2, ao seu parágrafo número, glória a Deus, que é um dos sinais, tá? Um dos sinais, que é a língua, que naquele dia eles tiveram um sinal que verdadeiramente o derramamento do Espírito Santo se confirmou, que foi o batismo com o dom, tá? O Espírito Santo, o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que foi derramado em Joel 2, ele que vai dar para você os dons. Então vamos lá. Então Deus falou que ele vai derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Então olha para cá. Então Deus derramou do Espírito dele sobre esta carne. Agora, nesta carne que Deus derramou o teu Espírito, ele vai agora dar a nós, de acordo com o que ele quer, os dons. Então esta carne aqui, suponhamos, vai ter o dom do louvor. Esta outra carne vai ter o dom da pregação. Esta outra carne, o dom da revelação. Esta outra carne, o dom de expulsar demônio. Aquela outra carne vai receber o dom de língua. A outra carne vai receber o dom de revelação. E a outra carne, pelo Espírito Santo, vai receber o dom da profecia, de expulsar demônio.
Bom, Marcos, mas todo mundo não pode ter tudo? Difícil. Difícil, porque senão Deus vai ser contra a palavra dele. Porque ele falou, uns eu dei para doutor, para apóstolo, outros eu dei para isso, outros eu dei para aquilo, outros eu dei para aquilo outro. Então cada um vai receber o dom. Às vezes tem um que vai receber 2, 3 dons do Espírito Santo que foi derramado sobre este corpo aqui, ó. Alguns falam, para saber que aquela pessoa tem o Espírito Santo tem que falar em língua. Não, é um dos dons. Mas tem o dom da profecia, tem o dom do expulsar demônio, tem o dom da visão, tem o dom da revelação, tem o dom da oração, tem vários dons. Amém, igreja? Amém. Aí Deus fala lá, que não dá tempo hoje de falar, que Deus fala Paulo fala lá para a igreja de Coríntios, fala, procurai com zelo os teus dons, porque o Espírito Santo você já tem. Agora você olha dentro da igreja, olha neste campo todo que é o mundo, e você fala com Deus e fala para Deus, Deus, aonde que eu posso ser usado por ti, para que teu nome seja glorificado? Aí Deus vai te dar. Às vezes você não tem o dom da palavra. Como assim? Pela segunda misericórdia de Deus, Deus deu ao irmão Marcos. Mas você pode ter o dom de outra coisa, de orar, de expulsar o demônio, de visitar os órfãos, de visitar os estrangeiros. Tantas coisas tem, irmão. Só que você dentro da igreja não pode ficar parado igual uma estátua. Estátua. Não. Deus não deu para você o derramamento do Espírito Santo? Agora você tem que falar para Deus usar você por este Espírito que Ele derramou sobre você para alguma coisa de útil dentro da igreja. Você não pode ficar só vindo na igreja e ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Já fui no culto. Você recebeu o Espírito Santo só para vir no culto? Você recebeu o derramamento do Espírito Santo só para vir no culto? Não. Foi para você, olha para cá, para você ser usado na mão dele para qualquer que seja a obra. Estão entendendo, irmão? Você está vendo? Ah, irmão, eu fui receber o Espírito Santo, eu vou para o culto todo dia. Não. Você tem que procurar com zelo, conversando, orando a Deus, onde é que Deus vai querer te usar para que o nome dele seja glorificado pela sua pessoa andando em cima desta terra. Ou dentro da igreja, ou fora da igreja. Entendeu, irmão? Amém. Você não pode fazer isso aqui, ó. Sentar no banco e esperar a morte da bezerra. Esperar a morte chegar. Não. Você tem que ser usado. Ousado. Pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, Atos 2. Amém? Vamos lá, Atos 2. A descida do Espírito Santo. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunido quer dizer no culto, irmãos, assim, ó, olha aqui, ó, vamos nós aqui, ó. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. Aí o que aconteceu? Todo mundo estava dando glória, aleluia, todo mundo alegre, cantando, dando palma, batendo palma, aleluia, feliz. E foram vistas ali naquele lugar, por eles, línguas repartidas, como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glória a Deus. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Escrito está. Então tudo que nós fazemos é concedido por quem? Pelo Espírito Santo. Vou repetir.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme. Não é o pastor que quer, não é o pastor que dá, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém, irmãos? Amém. Então tudo que nós fazemos é concedido pelo Espírito Santo. Dom de língua, quem concedeu? O Espírito Santo. O dom do amor, o Espírito Santo. O dom do louvor, o Espírito Santo. O dom de revelação, o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Pula um pouquinho agora para o 14. Vai lá no Atos 2, 14. Amém, igreja? Amém. Pedro estava lá nesse culto. Pedro, discípulo de Jesus, estava lá nesse culto. E Pedro, irmão, olha para cá, ele estava lá nesse culto, ele viu tudo acontecendo, aí ele tomou a palavra e falou com a igreja no 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, porque ele estava lá, tá vendo? Ele estava lá, estava no culto. Pedro se colocou em pé e começou a pregar para a igreja. Pedro, naquela hora, o Espírito Santo tomou Pedro. E Pedro recebeu o Espírito do quê? Da pregação. Da profecia. Aí Pedro se colocou em pé, cheio do Espírito Santo. Levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Mas que já não era ele que estava falando, era o Espírito Santo que estava usando Pedro. 15. Estes homens não estão embriagados, porque estavam falando língua estranha, como vós pensais, sendo o terceiro dia. Mas isto é, como foi dito pelo profeta Joel. O que vocês leram atrás? Joel estava no velho, Pedro estava no novo. Mas Pedro levantou-se e colocou em pé diante da igreja e falou: vocês estão lembrados do que Deus falou lá no Joel? O que Deus falou lá em Joel está acontecendo aqui hoje, aleluia. O que foi pregado lá em Joel aconteceu aqui agora. Este poder é dado por Deus através do Espírito Santo. Quem crê que isso pode acontecer nos dias de hoje? Amém. Amém, igreja? Amém. Como foi nos dias de Joel lá atrás, pode ser hoje também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Parágrafo 17. E nos últimos dias, quer dizer, antes de Jesus voltar, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser quinta-feira que vem. Os últimos dias acontecerá, diz Deus, não é o pastor, é Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. Está escrito aí, irmão? E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você já viu alguém falar assim, irmãos? Olha, irmão, Deus me revelou através do sonho. Deus me mostrou no sonho que tal coisa vai acontecer. Pode ter certeza que daqui a pouco acontece. É verdade, Deus. Amém? Vamos lá. Parágrafo 18. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas. Mais uma vez, Pedro está confirmando que o Espírito Santo é dado para os servos e para as servas de Deus, não é para qualquer um. Amém? Amém. Naqueles dias e profetizarão, quer dizer, pregar a palavra. E além de pregar a palavra, o que vai acontecer pelo Espírito Santo, irmão? E farei aparecer prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20 grandes milagres, grandes obras. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ainda muitas coisas nós vamos ver, irmão. Até Jesus voltar, tudo isso que está ali escrito vai acontecer. Quem crê nessa palavra? Amém.
21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor